Boa noite, pessoal! Tudo bem por aí? Que prazer receber vocês mais uma vez em mais uma live que vai ser transmitida aqui pelo meu Instagram e depois também vai lá pro YouTube. E aí, como é que vão as coisas? Boa noite, boa noite, boa noite, Iris, boa noite. Vou lembrar o nome. Boa noite. Ah, meu Deus, não acredito que eu vou passar essa vergonha. Lilian, boa noite, Lilian. Tudo bom, querida? Boa noite cada um de vocês que está chegando aqui, que bom. E para quem é essa live? Essa live é para você, mulher. Boa noite, Ingrid. Boa noite cada uma de vocês, mulheres especiais que entraram aqui para a gente compartilhar junto, Keilinha. Para quem então é essa live? Essa live é para você, mulher, que por qualquer circunstância da vida está naquela fase difícil, aquela fase que a gente se sente perdida. Perdida nisso, perdida naquilo, perdida nas nossas questões espirituais, nas nossas questões emocionais. Estamos perdidas na maternidade, no relacionamento conjugal, estamos perdidos na nossa identidade de filhas, estamos perdidos no nosso trabalho na igreja que a gente congrega. Gente, não tem mais por onde dar BO. Para você que tem pedido a Deus socorro, para você que está precisando dessa força, que mulher quando junta é força, né, gente? Para você, Deus preparou essa live. E eu e Iris viemos de coração aberto como um instrumento nas mãos do Senhor, com conhecimento espiritual e também humano, para que você possa sair, né, do cúmulo da dor. Assim como nós um dia saímos, na verdade, Iris, nós também somos mulheres com dores imensas na alma, mas o nosso processo de cura, de renovo, de conexão, de comunhão nos permitiu sair de lá. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para contar um pouquinho da nossa história. A Iris vem para compartilhar com vocês um pouco do processo dela e juntas nós vamos vencer. Amém? Boa noite às outras que foram chegando. Luana, meu marido também veio. Vinícius está aqui, que bom. Keilinha, Isabelle. Boa noite cada uma de vocês. A dor não mata, é verdade, Iris. Então o que a gente vai fazer para começar essa live? Vamos compartilhar a live? Você tem aí seu aviãozinho que você pode estar enviando para as pessoas que você ama, para as mulheres que você quer contribuir com informação, então você pode enviar. Se você enviar para 5, 10 convidados aí, essa live vai ser como um rio de águas vivas, que por onde passa, leva vida, que seja assim. Nós nos dispomos, Senhor, a ser um instrumento nas tuas mãos, para a tua glória. Amém? E você que já está acostumada aqui comigo, sabe que a doida da Marcela aqui gosta de começar uma live como? Com uma música tema, uma música que tem a ver com o tema. E o tema dessa live, até eu vou fixar aqui, é Quando uma mulher se encontra. Partindo do pressuposto que de alguma forma estamos perdidos em alguma área, nós vamos nos encontrar. E eu encontrei uma música que provavelmente vocês já conhecem. Essa música fala sobre identidade. Então, enquanto eu coloco ela aqui, vai sentindo no seu coração, vai abrindo o seu coração para o Senhor, vai acalmando aí, eu não sei como é que está o contexto da sua casa, vai terminando de ajeitar, pega um copinho d'água. Se você já conseguiu fazer tudo isso até agora, acalma o coração, se coloque diante de Deus. Vamos ouvir juntos essa música? Me falem como é que tá o som aí, gente. Antes de começar, me dá um retorno, por favor. Tá baixa a sua voz. Eita, mesmo de microfone? E olha que eu coloquei o microfone com a intenção de ficar bom. Se eu segurar assim, fica melhor? Vocês podem me dar um retorno?
Para Isabelle tá tranquilo. Para mais alguém tá baixo? Porque aí pode ser alguma coisa do aparelho da pessoa, às vezes o sinal de internet. Eu não sei aí na sua cidade, mas aqui tá ventando muito. Então, às vezes o sinal da internet dá essa interferência no sinal da internet que chega para você. Então, vocês dão uma confirmação aí para mim de imagem e som, por favor. Além da Isabelle. Se eu voltar com o som aqui, fica com o microfone aqui, fica ruim, Miliane? Dá um retornozinho pra mim, gente, por gentileza, pra gente começar a live aqui. Como é que tá? Como é que tá? Como é que tá? Diz aí, alguém mais além da Miliane, por favor, só pra eu saber. O tom de voz. Se for o caso, eu desconecto do microfone pra eu ficar na voz natural. Como que tá agora? Será que o meu sinal parou? Como é que tá aí, gente? Por favor. Eu não... Ah, sim. Não parou o sinal da internet, não. Vanessa, você que acabou de entrar, fala pra mim como é que tá. Tá, então só pra fazer um teste rapidinho, eu vou desconectar do microfone pra ver se por acaso melhora, tá bom? Porque aí, se ficar melhor pra maioria, a gente segue com a maioria, tá bom? Tá um pouco baixo, Júnior, tá bom. Deixa eu aumentar o volume aqui. E aí, vocês me falam agora desconectado. Peraí. Aí. Vamos aos ajustes técnicos, né, gente? E agora, como é que tá? Como é que ficou? Melhor assim? Com o microfone tava melhor? Como é que tá? Qualquer coisa eu coloco também um fone. Um outro tipo de fone. Eu tenho um microfonezinho de lapela com fio. Pode ser que seja melhor. Como é que ficou aí? Boa noite, Mara. Que bom que você veio. Seja bem-vinda. Nós estamos fazendo aqui os últimos ajustes de som. Como é que ficou, gente? Para Keila melhorou? Para o Júnior ficou um pouco melhor também? Mais alguém para confirmar? O tom de voz ficou melhor assim? Só vou conferir para a gente dar início, meditando, recebendo, ouvindo uma música que vai aquecer o nosso coração para a gente entrar com tudo nessa live. Só mais um retornozinho. Quem pode me dizer se o som melhorou agora? Por gentileza. Ô, Tia Tô, que bom que a senhora veio, que prazer te receber aqui. Seja bem-vinda, querida. O som tá chegando bem pra senhora, Tia Tô? Dá uma conferidinha pra mim. Podemos começar, gente, então? O que eu vou fazer aqui, então? Eu vou liberar para vocês o som e logo após essa música, eu vou chamar a Iris e a Iris vai começar contando para nós a experiência de vida dela, a experiência que ela teve quando ela se encontrou. Se durante a música você for se lembrando de mais alguém que você queira, que precisa ouvir esse conteúdo e com quem você quer compartilhar, você vai chamando o pessoal ali pelo aviãozinho, tá bom? Então, lá vamos nós. A tua voz me lembra
essa música sua oração. A mais ninguém. Te dei meus fracassos, as vitórias te darei também. Diz que amar eu sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando a fraqueza em mim. E que seguro sou, se frágil me sentir. Que não sou, pois eu pertenço a ti. Creia só no que o Senhor diz, só no que Ele diz sobre você. Eu creio sim no que diz sobre mim. Amém, amém. É uma música linda, maravilhosa, de arrebentar com a alma da gente, ou não é? Toca o coração, não toca? Dá vontade de chorar ou não dá? Não é verdade, gente? Essa aqui é a grande dor e a grande revelação, cura da nossa alma. Olha, quando a música começa a dizer assim, ó, eu luto contra vozes que me dizem que não sou capaz, contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Eu quero pontuar para você aqui que algumas vezes essa voz que vem sobre nós, algumas vezes ela vem diretamente do inimigo das nossas almas, daquele que existe para nos desviar da nossa identidade em Deus. É verdade. Mas muitas vezes também eu preciso pontuar, essas vozes vêm das feridas da nossa alma. Quando você se percebe assim tão perdida, quando você se percebe que você não é capaz e quando você coloca na sua cabeça a verdade enganosa, uma falsa verdade de que você não vai chegar lá, pode ser também que esse eco seja das palavras que você ouviu enquanto você ia sendo construída. Estou falando mesmo de infância. Eu estou falando dos adultos que foram responsáveis por construir a sua identidade. Esses adultos que também já tinham em si suas dores, não puderam fazer nada diferente do que eles fizeram. E então, como vocês sabem que pessoas feridas ferem, e essa voz pode ser a lembrança de um tom de voz do seu pai, da sua mãe, do seu padrasto, de um coleguinha de escola. Não é verdade? Essa voz pode vir da dor da sua alma, daquilo que ficou registrado. A música continua dizendo, meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor, a tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. A verdade é que no campo de alma, os nossos altos e baixos, eles acabam que nos dizem sim. Enquanto nós não estamos atentas a isso, nós recebemos essas vozes que chegam para nós abrimos a porta da nossa vida, oferecemos o sofá para entrar e essas dores passam a conviver conosco de maneira destruidora. Foi assim comigo. Vocês já viveram isso também? Vocês têm aí questões que até hoje, já na vida adulta, vocês têm dificuldade de superar, porque aquela voz insiste em ficar. É doído, não é verdade? E aí, qual que é o BO de tudo? Como terapeuta, eu digo isso para vocês. Nós tomamos por verdade aquilo que nos disseram. E a nossa alma se perde nessa verdade. E nós nos identificamos com essa verdade. E quando nos identificamos com qualquer coisa que não seja aquilo que o Senhor falou sobre nós, nós vamos inevitavelmente nos afastar cada vez mais da tal vida abundante que Jesus veio conquistar para nós.
Porque enquanto as tuas dores, os teus traumas te dizem tudo que eles te dizem aí, algumas coisas você tem consciência, outras você nem tem consciência, mas o teu coração guarda as emoções, o Senhor vem e nos diz o quê? Que nós somos amadas, mesmo que a gente não se sinta assim. Porque identidade, boa noite Val, porque identidade não tem a ver com sentimento. Identidade tem a ver com realidade. Então, se eu não me sinto amada, logo eu acho que não sou amada. E vem o Senhor e diz, é independente do que você pensa, querida, ou do que você sente, você é amada. O Senhor diz que somos amadas, mesmo quando nós não nos sentimos assim. O Senhor diz que nós somos fortes, mesmo quando tudo que nós enxergamos é fraqueza. O Senhor diz que nós estamos seguras se nos sentirmos frágeis e que nós não estamos só, porque Ele está conosco. E isso preenche a alma, porque uma das maiores dores, e quem fala é quem já experimentou, é a sensação, a convicção e o engano da solidão. A solidão arrebenta a alma de qualquer um. Então, tudo que essa música quis trazer de mensagem para nós, e vou deixar com vocês, depois se você tiver intenção de procurar no YouTube, se você não conhece, ela chama Diz, da Gabriela Rocha. Você pode procurar e fazer dela a sua oração, tá bom? Vamos nós nos voltarmos para a nossa identidade em Jesus. Ele tem as verdades sobre nós, não somos nós quem temos. E agora, meus queridos, um chutinho debaixo da mesa para balançar o tripé. Tem que ter, né, gente? Porque senão não é a live da Marcela. É assim mesmo. Não assusta, viu, Iris? Faltou um parafusinho ali na hora de fazer. Então agora eu vou chamar para conversar com vocês, para compartilhar a história de dor e de superação. Iris Macedo, o perfil da Iris, se você quiser conhecer, você vai clicar nessa setazinha que tem aqui em cima, ó, do lado do ao vivo, tem o meu nome. Você que é seguidor meu, logo abaixo do meu nome vai ter o perfil da Iris, chama Clube do Crescimento. E aí você clica ali e você vai conhecer o perfil da Iris no Instagram também. Então, vou chamar minha querida aqui, minha irmã em Cristo. Vamos lá, Iris, vamos ver se vai dar certo durante a live, viu? Pode compartilhar, fazer perguntas. Vamos fazer uma live bem dinâmica. Chegando aqui, tá chegando. Chegou! Gente, a paz de Deus sobre nós. Tudo bem, Marcela? Tudo bom, graças a Deus. Já falei mais que eu tinha que falar, agora o espaço é seu, sinta-se à vontade. Bora! Então, não sei nem por onde começar, como falar de um assunto assim tão profundo e tão grande, um conteúdo tão vasto num tempo tão curto. Mas eu vou tentar ser bem feliz aqui em Deus e compartilhar um pouquinho para vocês da minha história, das minhas histórias de dor e do momento que eu me encontrei. E eu me encontrei, eu ouso dizer, eu tenho 41 anos de idade, e eu ouso dizer que eu me encontrei há poucos meses. Então, realmente, assim, como você falou, as dores, elas fazem parte, né, da nossa vida. Algo muito grande que aconteceu comigo, eu tenho 21 anos de evangelho e eu tenho 20 anos de igreja e eu tenho poucos meses que eu aprendi a andar com Deus. Então, eu tenho os meus primeiros 20 anos ali de conhecimento da palavra, mas os últimos poucos meses eu aprendi a perceber o significado da palavra. E não tem como eu contar para vocês como eu me encontrei se eu não contar para vocês primeiro como eu encontrei Jesus, né? Eu vou dar uma pincelada, eu escrevi um livro, né? Depois, assim que estiver sendo lançado, ele está entrando na pré-venda. Agora, esse mês de março, ele já entra na pré-venda, mas nesse livro eu conto exatamente os detalhes da minha conversão.
primeiro lugar, eu sempre entendi que a ordem para a vida, para nós, eu sempre aprendi dessa forma, que a ordem era Deus em primeiro lugar, depois igreja, depois a família, né? Deus em primeiro lugar, depois a família e depois a igreja, o trabalho, enfim. E eu entendi uma das percepções que eu tive pós a minha dor do divórcio, que não funciona assim. O primeiro e segundo grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, que é o terceiro, como a ti mesmo. E esse foi um dos versículos que me inculcou muito tempo e um dos versículos que eu queria entender e eu não tinha entendimento desse texto. E eu falei assim, mas como assim amar a Deus em primeiro lugar e primeiro eu para depois o próximo, né? Porque eu era Mas você sabe, autossabotadora. isso é um engano muito comum. Isso é Muito um engano comum. muito Muito comum. mais E ele vem da pensa, né? infância, vou entrar no seu assunto, ele vem da infância. Porque a infância, Verdade. a desregulação de uma família, ele causa a autossabotagem. Então, o que é a autossabotagem? Nós somos o nosso maior inimigo, mais do que o próprio inimigo. A gente precisa entender que o diabo tem poder, mas o Deus que a gente segue tem todo o poder. Então, de coração, Marcela, de coração, todo mundo que está assistindo, se nós sentarmos para tomar um café a tarde inteira para falarmos de identidade, não vai caber Satanás na conversa. Não vai dar tempo de falar dele. Ele vai ficar pro terceiro, quarto café. O que é? Aí você vai me corrigir, né? O autossabotador são as vozes que protegem a criança de conflitos quando elas estão na infância, mas que na fase da adulta ela não precisa mais dessas vozes. Mas como nós não tomamos posse da nossa identidade, governo da nossa vida, nós deixamos essas vozes continuar nos dominando e nos tornamos pessoas que se explicam para tudo, culpam os outros para tudo. Sou frustrado por causa do meu pai, da minha mãe, da tragédia que aconteceu comigo, da dor que aconteceu comigo. Digo sim para todo mundo porque eu preciso ser aceito. Eu preciso ser aceito Hashtag naquele mulherada, né? A hashtag mulherada mulherada. funciona bem assim, não é verdade? É exatamente isso. Então, o primeiro inimigo que a gente tem que expulsar é nós mesmos, né? E aí, quando eu tinha 20 anos, engraçado, porque eu tive uma adolescência tão, não vou falar mundana, porque não foi mundana, mas com 13 anos de idade eu já saía para dançar para as festas, para as baladas com meu irmão. Então, eu tive muita oportunidade de fazer besteira. Mas veja bem, eu perdi minha virgindade com 20 anos de idade. 13 anos eu saía todos os finais de semana com meu irmão para dançar, dava beijinho e tal, mas perdi minha virgindade com 20 anos de idade. E aí foi meu primeiro namorado. Aí daí eu vivi minha maior dor, minha primeira grande dor da minha vida, que foi um aborto. Eu eu Um aborto. um aborto. Eu causei um aborto. Eu tinha um ano de namoro e eu me encontrei grávida e eu fiquei desesperada, porque eu morava no Rio de Janeiro, longe dos meus pais, com os meus padrinhos que me batizaram na Igreja Católica, que eu sempre tive um amor tão grande, e eles já tinham sofrido com uma filhada o mesmo problema, foi muito terrível para eles, e o meu namorado estava indo embora para o Canadá em um mês. Então, Puxa assim, vida! então o meu mundo desabou. E a minha idade mental naquela época devia ser uns 12 anos, eu com 20. Não, Porque não tem a ver lá de fora com lá de é uma, dentro, né? é uma coisa que o autossabotador, ou seja, nós temos que resolver. Uma das coisas que nós temos que resolver são várias. Parar de culpar os outros, parar de se justificar, parar de dizer sim para todo mundo. E outra coisa que a gente precisa resolver é que a nossa idade mental se iguale com a nossa idade real. Poxa, um monte de zumbi vivendo pela terra, multidão aí. Quando essa galera acordar, Jesus volta. E as Você pessoas sabe estão que no acordando. consultório, As pessoas estão é acordando. assim, Estão. você sabe que Deve de ver. no consultório eu trabalho com a cura da criança interior. Então, é muito mais comum do que se pensa a verdade de que nós envelhecemos no biológico,
nós envelhecemos, o tempo passa, a gente comemora a idade, de repente já está perto dos 30, perto dos 40, mas às vezes o nosso modo de funcionar é infantil. As Sim, nossas emoções presas nas questões de infância, elas não condizem, não conversam, é onde a gente encontra os adultos, crianças, tanto homens quanto mulheres, mulheres que resolvem tudo no choro, na ameaça, no tô de mal, no não quero mais, que tem que ser do meu jeito. Isso tudo tem a ver com um interior, um modo de funcionar interior que não conversa com a carcaça, sim. né? Às vezes tem 3, 4, 5 filhos, já tá de cabelo branco, mas o modo de funcionar lá dentro é infantil. Quando existe essas duas coisas morando na mesma pessoa, é impossível que a qualidade de vida Em todas as áreas. espiritual, profissional, conjugal, o que quer que seja, seja uma qualidade de vida satisfatória. Não é. É onde uma das formas como a gente se perde. É porque Uma coisa não tudo que condiz está à com a nossa outra. volta é reflexo nosso. A nossa empresa, os nossos filhos, tudo reflexo nosso. Então, há algo que eu falo que é muito grande. Você quer que seu filho seja próspero? Seja você. Aí ele vai ser. Você quer que seu filho seja. Não interessa. O que você quer que seus filhos sejam? Seja você primeiro. Seja você. Aconteceu uma coisa que parece muito egoísta comigo, mas que eu acho que é muito Hum, grande. Pós-divórcio, assim, foram muitas, tem sido muitas fases, né? E uma das fases, uma das pressões que eu sofri foi financeira. E aí eu tive que tomar hum, algumas decisões. Uma das decisões foi: fico na terapia e tiro a Luísa ou deixo a Luísa e saio eu. E aí eu decidi ficar na terapia. Eu, porque eu percebi que tudo que estava acontecendo em mim refletia nelas. Se eu me sentisse liberta, elas se sentiam. Se eu me sentia feliz, elas se sentiam. E agora, aos pouquinhos, eu estou começando a colocar ela de novo. E isso que eu falei é muito grande, a gente vai desviando um pouquinho os assuntos, mas é pertinente. Eu tive uma experiência, eu trabalhei 15 anos no Rio de Janeiro, 11 anos numa empresa de vendas. E eu trabalhei muitos anos em comunidades, em favelas, porque eu trabalhava com venda de alimentos. Então a gente entrava nas favelas para vender para os mercados, bares, padarias. E aí eu visitei uma vez o Morro Dona Marta, aquele morro que o Michael Jackson fez aquele clipe que ficou super famoso e tal. E era semanais, as visitas eram semanais. Uma das visitas que eu fiz no morro começava o morro, depois fazia uma curva e começavam as ruelas, onde carro não passava mais. E tinha certo. uma parte plana que os bandidos deixavam mesas de sinuca, mesas de jogos que eles se juntavam ali. Era onde eu vi os bandidos armados até os dentes. Eles não mexiam com a gente, nem a gente com eles. Crianças, meninos com cinturões de balas na cintura. E uma das visitas que eu fiz, tinham muitas meninas com eles. E essas meninas não tinham mais de 12 anos, 12, 11. Essas meninas não eram das mesmas classes sociais que eles. Elas não tinham uma pinta no rosto. Você olhar e falar assim, gente, você é rica demais. E o bandido descabelado, cheio de tatuagem. Então era uma cena gritante. Que cena era essa? Que retrato era esse? O retrato de pais que trabalham para dar tudo. Isso é terrível demais. Trabalha para dar tudo. Eu te falei que agora há pouco eu estava no shopping com a minha pequenininha, porque uma vez por mês eu dou um jeito de pelo menos um período estar com uma e outro período estar com outra. Isso uma vez por mês me custa, é difícil, não é fácil. Deixar uma, quando é pequenininha, eu deixo ela de manhã, eu vou de manhã com a maior, para a pequenininha ficar com a babá, mas isso é a alegria delas. Então, assim, eles serão reflexos. Então, e eu entendi isso. E aí, voltando para o nosso tema, Marcela, esse aborto que eu fiz, eu Deixa eu só responder uma perguntinha aqui para o Galo Porto. Ele está perguntando sobre qual é o assunto da live. O assunto da live, Galo, tá fixado, não sei se está chegando para você aí, eu fixei aqui. O assunto é quando uma mulher se encontra.
Nós estamos partindo do pressuposto que todas nós mulheres, em alguma fase da vida, a gente se perde nas nossas questões, nas nossas dores, na nossa realidade. E inclusive, eu e Iris somos essa mulher que já passamos por esse fundo do poço. Estamos cada uma de nós numa fase da vida de superação, de reconstrução, de restauração, de cura vinda de Deus, ou vindo das nossas, da cura das nossas emoções, né, Iris? E nós estamos fazendo essa live para servir de esclarecimento e de inspiração para as mulheres que nos acompanham. Certinho? Então vamos continuar, Iris. Sim. E aí, oi, Gaúcho, tudo bem? Agora eu reconheci você. E aí, esse aborto que eu fiz, o remédio chegou até mim, meu chefe me pegou chorando no estoque, contei uma mentira, no dia seguinte me pegou de novo e ele falou, eu vou resolver para você, vou te trazer um remédio. Ele me trouxe um remédio. Afinal de quando você se descobriu grávida, né? Isso. E aí ele me trouxe um remédio para eu causar o aborto e eu peguei esse remédio, eu me lembro a roupa que eu tava, o caminho que eu fiz no shopping para chegar até o ônibus, eu me lembro o ônibus, me lembro o banco, me lembro cada detalhe desse dia e eu falei, a partir de hoje eu tô no inferno. Eu falei, a partir de hoje eu estou no inferno. Eu falei para mim mesma. Porque eu estava cometendo um aborto, né? Fui para casa, cometi e tal. E ali eu comecei um ano de depressão, opressão, porque eu não me permitia fazer amigos, ter um novo relacionamento, não telefonava mais para os meus pais. E ali eu fui entrando em depressão e opressão, enfim, essa história ela é muito grande. Mas, resumindo, a minha conversão, o meu voltar-me para Deus foi descobrir que havia perdão para mim. Quando eu descobri que havia perdão para mim, eu entrei num processo de cura e de recomeçar a vida. Esse momento eu me encontrei com Deus. E por que isso é tão importante para o nosso assunto? Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, se eu fui feita à imagem e semelhança de Deus, eu preciso conhecer esse Deus. Para eu me encontrar, eu preciso encontrá-lo primeiro. E é responsabilidade de cada ser humano encontrar-se com seu Criador. Não é responsabilidade de Deus que ele venha até nós. Ele está aguardando. A minha filha menor, de 3 anos, ela é muito chorona. Muito, muito, muito. E um dia ela estava doentinha e eu deixei ela no sofá e fui até o outro canto da casa fazer alguma coisa. Quando eu voltei, ela tinha levantado e tinha ido até mim. E ficou fazendo dengo, mas não chegou perto de mim. Eu me abaixei, abri os braços para ela e falei, vem filha, colinho da mamãe. E ela falou que não. Mas aquilo me deu um peso, porque ela é muito grudada comigo. E veio um sentimento estranho assim em mim. E na hora me veio uma voz falando, é assim que Deus se sente. Ele está de braços abertos para nós e a gente não vai. Só que Romanos vai dizer que a própria criação já revela a grandeza de Deus. Diante da criação, diante da natureza, nós somos indesculpáveis. Nós somos indesculpáveis. Então não vai ter desculpa. Com Deus não vai ter desculpa. Ah, não te busquei por causa do fulano, do ciclano, por causa dessa dor. Não vai ter. Inclusive, a dor é a maneira dele de nos levar para ele. Você pega o Jardim do Éden e para a subsistência física do homem, tinha tudo quanto é tipo de árvore, tinha os animais, tinha tudo para o crescimento físico do homem. Para o crescimento emocional, tinha tudo quanto é problema também. Animal, pacas para ele cuidar, mulher para dar trabalho para ele. Então, para o crescimento sentimental, o crescimento da alma do homem, tinha de tudo ali no jardim também. E para o crescimento espiritual, tinha a árvore do bem e do mal. Foi Deus que colocou a árvore lá. Porque Deus sabia que se a gente não tivesse uma experiência com as trevas, a gente não daria valor à luz. Ponto. Ponto. Sem uma experiência com as trevas, não damos valor à luz. Quando eu vivi a minha segunda grande dor, a dor do divórcio, terrível demais, eu entrei numa luta com Deus. Jacó e Deus. Saí toda machucada. Mas eu falei,
eu te questionei, Deus, eu te pedi ajuda, Deus, eu isso. Tá vendo, Deus, aquele abismo que eu saí lá quando eu saí do aborto? Eu não volto para lá, porque a dor, ela parece que te suga pro abismo, para as trevas, né? E quando eu vivi a dor, quando eu vivi o divórcio, eu já me sentia indo para aquela escuridão de novo, e eu falei, Deus, eu não volto para lá, eu não volto. O Senhor se vira, conversa assim com Deus mesmo. O Senhor se vira, dá um jeito na minha vida. Eu não volto para lá. Foi quando surgiu o livro, foi quando surgiu o Clube do Crescimento. Ah, Iris, você não se sentiu no escuro? Me sinto. 9 meses, eu me sinto no escuro ainda. Eu ainda sinto que eu tô na barriga do peixe. Jonas, vai para Nínive. Guarda isso, gente. Há sempre um navio para Tarsis te esperando para ir para o lado errado. Eu até arrepio de pensar. Tem uma mulher na Bíblia, eu vou falar sobre algumas mulheres aqui, se houver tempo para a gente, que tiveram alguns comportamentos que foram grandes demais. Há uma mulher na Bíblia, Vasti, a rainha Vasti. Ui, peraí, só um pouquinho. Antes de você entrar no exemplo das mulheres, eu queria pontuar uma coisinha com você aqui, a respeito de uma fala sua, porque eu me lembrei muito do meu processo. E vocês que estão aqui com a gente na live, sintam-se à vontade, viu, gente? Vocês podem comentar, vocês podem fazer alguma pergunta, compartilhar alguma coisa da sua história. Nós estamos aqui disponíveis para interação, tá bom? Vocês se sintam à vontade. O que eu queria comentar com você? Quando a gente chega nesse entendimento assim de sou eu quem preciso, em meio à dor, caminhar em direção a Deus, isso é muito real. Porque para o pessoal que conhece Bíblia, que já tem um conhecimento claro a respeito da salvação e do poder da cruz para nós, vocês vão entender que o está consumado foi Deus dizendo para nós, isso, tudo que você precisava está pronto, está consumado, né? Então, Deus, ele sempre é aquele que nos oferece tudo. E onde é que a gente se perde? Quando a gente deixa de voltar. Quando é que Adão se perdeu da comunhão? Quando chegando perto da hora da viração do dia, para você que conhece Gênesis e sabe que todos os dias Deus descia para se encontrar com Adão e Eva, depois do pecado, quando Deus desceu, cadê o homem no lugar do encontro? Ele não estava lá. Então, quando é que a gente se perde? Quando a gente deixa de estar no lugar do encontro. Não é verdade? Deus sempre estava lá. Quem é que não foi para o encontro? Adão e Eva. Então, a gente se envaidece na nossa dor e às vezes tem a ver, sim, com a profundidade, com a condição emocional que a gente tem naquele momento, mas a gente entra num mecanismo de que é assim, Deus faz algo por mim. E Deus realmente sempre faz, porque Ele é infinitamente misericordioso. Mas cair da ficha, o procurar, o confessar, o clamar, o implorar, o fazer prova de mim, é um movimento que precisa acontecer de nós, acontecer dentro de nós. E aonde e quando é que isso fica como que uma barreira entre nós e Deus? Quando nós estamos com o nosso coração muito embebedado de orgulho. Então a gente vai carregando, vai empurrando, achando que não, que a gente acaba que dá conta, que vai passar, que tá tudo certo, que daqui a pouquinho resolve. E aí a gente deixa de procurar ajuda em Deus e nas pessoas que podem contribuir com o nosso processo de melhora. A gente se fecha dentro de nós. Quando a gente se fecha dentro de nós, num momento de extrema dor, não tem como dar bom. É nesse momento que é o momento de procurar a Deus intensamente. O natural é a gente querer se isolar, né, Iris? Sim. Eu, no meu processo, parei de querer participar de tudo. Eu não queria mais ir para o culto, eu participava do Ministério de Dança, eu não queria mais dançar, eu não queria estar com as pessoas, eu não queria mais conversar. Eu fui ficar quieta comigo mesma. Um diagnóstico de depressão,
planejamento de suicídio, chega muito fácil. Toda ovelha que se afasta do bando vira presa fácil do lobo. Então, nós estamos seguros, não precisa ser para todo mundo, você não precisa abrir a sua vida, não. Mas você precisa ter uma porção de humildade suficiente para se encontrar com alguém de confiança, confessar o que você precisa confessar, pedir ajuda e passar a conhecer a Deus muito mais do que de ouvir falar. Sim. A verdade é que nós conhecemos Deus muito da boca dos outros, do folhetinho da missa de domingo, da boca do pastor pregando dia de domingo, dos vídeos do YouTube, dos perfis de Instagram. Nós conhecemos Deus muito na teoria, pouco na prática. As dores são uma ótima oportunidade que a gente tem para dizer, Senhor, eu não quero mais te conhecer com os olhos dos outros. Eu quero te conhecer de dentro de mim. Eu tenho interesse em ver o Senhor tal como o Senhor é, e não como cada um diz, eu quero te ver com os meus olhos. Esse pedido de socorro, essa humildade, cativa o coração do Senhor e pode mudar a nossa realidade, não é verdade? Essa questão de isolamento, a história de Jonas, ela mostra muito isso, né? Aí Jonas pega um navio para Tarsis, ele dorme no porão, vem a tempestade, ele não vê a tempestade, ele está dormindo no porão, e enquanto a tempestade está acontecendo, pessoas estão jogando as suas bagagens fora. Enquanto nós estamos dormindo, enquanto nós somos procrastinadores, enquanto nós somos medrosos, enquanto nós não nos posicionamos, pessoas estão perdendo coisas e estão perdendo a sua vida. Porque pela palavra de Deus se adquire não só conhecimento, porque o conhecimento sozinho não leva a nada, mas o entendimento. O que é o suicídio? O suicídio é uma manifestação de falta de entendimento, porque a morte ela não é o fim, ela é só o começo do que Deus tem para nós. Só que o que Deus tem para nós é eternidade. Então não é que Deus não perdoa o suicida, é porque não dá tempo dele se arrepender, dele se voltar para Deus. O suicida, ele se suicida e não dá tempo dele voltar para Deus. Então depois da morte só há dois caminhos, inferno e céu. Então é essa falta de entendimento. A gente tem que ter uma preocupação, e aí entra nesse isolamento, que quando o Jonas ele é acordado, e as pessoas falam assim, Jonas, acorda, você não está vendo o que está acontecendo lá em cima, que ele vai lá em cima e lançam a sorte cai sobre Jonas, Jonas confessa, realmente, sou eu que estou fugindo do meu Deus, mas você quer saber, a dor está tão grande que eu quero me isolar, me lança no mar. Ele podia ter falado assim, realmente a culpa é minha, por favor, dá meia volta nesse navio que eu preciso ir para Nínive. E ele fala, não, me lança no mar, eu quero me isolar. Só que Deus, ele vem, a Bíblia fala que Deus manda um grande peixe, e a Bíblia relata que assim que ele se vê lá no escuro na barriga do peixe, a Bíblia vai falar, e orou Jonas a Deus. Aí vai gerar posicionamento. Tem que orar, tem que orar. Oração é um pedacinho da construção cristã que nós causamos em nós mesmos. Nós construímos a nossa vida cristã. Oração é um pedacinho, mas ela precisa vir regada de ação. Né? Abigail e Nabal, um casal, cada um maligno, outro pacífico, um sem sabedoria, outro com sabedoria. O Nabal recusa-se dar alimento para Davi, que está acampado ali. Ele, 600 guerreiros perto de Nabal, dando proteção consequentemente. Abigail, a Bíblia não fala que ela ficou orando. Ela prontamente, quando soube que Davi vinha para matar Nabal, ela prontamente juntou um monte de alimento, foi, se ajoelhou nos pés de Davi. Por favor, não cometa não faz justiça com as próprias mãos. Então, posicionamento. Depois, o que acontece? Jonas obedece, é cuspido e vai para mim. Aí sim, né? Então, a dor, eu tenho um livro que é do Felipe Yancey, Onde está Deus quando chega a dor? Na verdade, eu ouvi de um espírita esses dias, assim, chama aí Deus,
Vê se ele vai fazer alguma coisa, não vai fazer nada. Não existe, a Bíblia não existe. E eu posso te escandalizar, mas realmente ele não vai fazer nada. Você sabe por quê? Porque já está feito. Tudo já está feito. É o que você falou, Marcela, está consumado. Ele realmente não vai fazer nada. É conhecer, entender a palavra de Deus e se apropriar dela. Aí você muda de direção. Aí a gente começou a falar do se encontrar, né? Porque eu me converti, eu não estou falando de religião, não me importa a religião. Se Que todo tem um comentáriozinho que o Gaúcho colocou. Chega para você? Você consegue ver os comentários também? de dor Um pouquinho eu mais. entendo. Tenho conhecimento da Bíblia, mas sou ateu, mas gosto de escutar. Sim, por quê? É exatamente o que eu estou falando. Se todos nós. A Bíblia ela é linda demais, porque a Bíblia, você não vê a Bíblia falando se dirigindo para ateu, se dirigindo para católico, nem para evangélico, para nada. Mas a Bíblia ela é dirigida para o povo de Deus, um povo que já é de Deus, um povo que já reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, né? Só que tem algo lindo, porque a Bíblia vai falar também que crente até o diabo é, inclusive estremece, ou seja, ele é mais crente que nós. E a Bíblia vai falar de uma raça de povo que precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, que é Atos capítulo 10, quando a Bíblia conta a história de Cornélio. A Bíblia vai dizer que Cornélio era um homem temente a Deus, dava esmola continuamente e orava incessantemente. E ele precisava de salvação. Então, quando a gente pegar aqui, ó, nosso peito e cada um arrancar o rótulo da sua religião, a gente vai entender que todos nós precisamos aceitar Jesus, independente de religião, né? Eu preciso, independente de religião, todos nós temos a responsabilidade de nos voltarmos para Deus. Nós somos responsáveis pela nossa vida. E é o que eu estou falando desde o início da live. Conhecimento ele não é suficiente. Eu estou na igreja evangélica há 21 anos, tem meses que eu aprendi a andar com Deus. E você fez um comentário aí que é muito pertinente, as pessoas não conseguem nem orar. E as pessoas não conseguem orar, se distraem em oração, porque as pessoas não conhecem a pessoa que ela está conversando. Orar é conversar com Jesus e a gente se distrai porque a gente não conhece. A gente não se aprofunda. E aí a gente nunca vai ter esse encontro conosco mesmo, nunca vamos saber potencial e poder que há dentro de nós, porque Jesus vai falar que aquele que crê em mim fará obras mais poderosas do que eu. Me fala uma pessoa que está fazendo obras mais poderosas do que ele. Ninguém se posiciona. Ninguém. É terrível, é uma multidão de zumbis que nós somos, que precisamos ser despertos. Mas quando a gente entender que ele que nos fez a sua imagem e semelhança, e a gente precisa descobrir que imagem e semelhança é essa, para que a gente se conheça poder e potencial para mudar não o nosso passado. Depressão, falta de governo do passado. Ansiedade, falta de governo, controle é a melhor palavra. Depressão, falta de controle do passado. Me perdoa, eu estou dando só um conceito. Eu sei que na prática não é fácil assim. Depressão, falta de controle do passado. Ansiedade, falta de controle do futuro. A pessoa quer ter controle do futuro. Estresse, falta de controle do presente. Timidez, falta de controle do que as pessoas vão pensar ao nosso respeito. Não dou esmola porque eu não tenho controle sobre o que a pessoa vai usar, sobre a merreca de R$ 1, 10 centavos que eu vou dar para ela. Que não vai resolver nada da vida dela, vai dar só um alívio, mesmo se ela comprar uma dose de pinga. A gente quer ter controle do que não interessa pra gente. E da gente mesmo a gente não tem controle nenhum. Não controla a nossa mente, não controla. A gente não controla nada. A gente não percebe a nossa infância para trazer o caos que a gente. Para perceber o caos que a gente trouxe, que a gente traz e fazer isso parar. Porque é na consciência que isso vai parar. Então, você escreveu um diário seu mesmo, Marcela, você vai me responder isso. Isso é a terapia. Você pegar todo fim do Sim. dia ou 2 vezes na semana e você escrever o seu dia e que vier à sua cabeça você escrever. Isso é a terapia.
terapia, você vai se conhecer. É que a gente segue por aí achando que vida é o que está do lado de fora. Vida, na verdade, é o que está do lado de dentro. Sim, o que E dependendo do que contamina está não do é o lado que de dentro, entra. O que contamina não é o que entra. sim, Eu sou muito é o que empolgada, sai. então E o me que sai interrompe também. mesmo, viu? Falando a palavra, então, vai me interrompendo aí, senão. Então, o que contamina não é o que Aqui, vem, é o que sai de nós. é o que sai. Então, só para a gente ir ajustando, que o tempo já está correndo, nós já estamos chegando ali no finalzinho da nossa live. E o que eu queria que você comentasse com o pessoal? Então, nós já sabemos o que pode nos levar para essa perda de si mesma. E agora eu queria que você pontuasse para nós como é que é o se encontrar. O que exatamente acontece quando uma mulher se encontra? Então, aí eu preciso contar mais um pedacinho para vocês, que um versículo que me incomodava muito é 2 Coríntios 5, versículo 18, que diz que Jesus nos deu o ministério da reconciliação, de reconciliar o mundo com Cristo. E eu pensava, como esse ministério é para todo mundo, se só tem um líder na igreja, ou dois, ou três, ou numa igreja grande, cinco, como que esse ministério é para todo mundo, né? E isso ficou anos na minha cabeça. E quando eu cometi o aborto, que eu me voltei para Deus, sempre tinha uma voz, aonde eu ia, a igreja que eu visitasse, tinha alguém que falasse, ou uma voz que falava para mim assim, ó, fala. E eu não sabia o que falar, mas como assim? Fala o quê? Eu não vou falar que eu abortei, isso vai ser uma vergonha, isso é não sei o que, não sei o que. E aí, quando aconteceu o divórcio, que eu me encontrei no fundo do poço de novo, um dos dias, no início, foi até o dia que eu escrevi o livro, né? Foi um dia, vou contar. Um dia que o meu ex-marido levou as minhas meninas pela primeira vez. Eu fiquei muito desorientada, uma energia muito ruim dentro de mim, e eu já estava resolvida sobre suicídio, né? Já não pensava mais em suicídio, pensava lá naquela época do aborto. E eu falei assim, ou eu saio para matar esse homem, ou eu saio para correr. Eu preciso que essa energia saia de dentro de mim. Saí para correr, menina. 5 minutos na avenida ainda e 5 voltando. Não aguentava nada. Aí voltei, esbaforida, tomei um banho, olhei essa casa enorme. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Aí me veio a voz falando, fala. Uau! Falei, eu vou escrever um livro da minha história. Aí comecei a escrever o livro, escrevi sábado à noite e domingo de manhã o livro, e assim foi vindo o entendimento. Uma das lives que eu fiz, a Miliane lembra disso, o Júnior lembra disso, foi uma visão que Deus me deu, e você me perdoa assim, mas eu tenho que contar, que eu estava na sala ali, orando, conversando com Deus, e eu vi, foi exatamente assim como eu estou contando. Eu não tenho muitas experiências. Eu faço questão de falar isso, porque as pessoas falam assim, nossa, eu quero ser como essa menina, não tenho muita experiência com Deus. Não tenho. A minha conversa com Deus é na Bíblia. Mas eu tive algumas experiências muito poucas assim, dessa forma. E eu fechei os meus olhos e eu vi uma cela. Eu vi nitidamente uma cela. E nessa cela, nessa visão da cela que eu vi, multidões entravam na cela. Multidões. E essas multidões, elas entravam porque queriam. Elas pegavam a sua dor e entravam na cela. E essa cela, ela não tinha carcereiro. A porta ficava aberta. Quem quisesse sair da cela, saía. E eu pude ver que um dia eu peguei a dor do aborto e eu entrei nessa cela. Mas um dia eu também saí da cela. Não existia a possibilidade de alguém impedir outra pessoa de entrar na cela. Não tinha, ninguém impedia. Na minha visão, ninguém impedia ninguém de entrar na cela. Mas quando eu saí da cela, várias pessoas saíram atrás de mim. O que eu quero dizer com isso? Você tem. Forte, Iris. Eu não sei qual é a sua dor. A minha dor é a dor do aborto, é a dor do divórcio. Então, o meu ministério, o ministério que é de todos nós, de reconciliar Cristo com o mundo,
eu vou ajudar pessoas que abortaram e não superaram, ou que desejam abortar, eu vou ajudá-las a não abortar. Essas pessoas, elas vão sair da cela, elas vão pegar a malinha da dor delas e elas vão sair da cela pelo meu testemunho. Eu vou Amém, ajudar pessoas, amém, eu vou ajudar pessoas amém. que divorciaram e não superaram, ou que pretendem divorciar, não divorciar. Você, Marcela, não vai ajudar as pessoas que abortaram. Você vai ajudar as pessoas que viveram a sua dor. Então, esse Você sabe que dia. tem uma frase conhecida que diz que a nossa dor é o nosso ministério. O nosso ministério, os nossos dons espirituais, eles estão diretamente associados à grande dor que nós carregamos na nossa alma. Isso se nós fazemos algo dessa dor, pegamos a potência da dor e damos a ela um novo formato e um movimento para servir. Porque se a minha dor não servir para servir outras vidas, foi uma dor sem ganho nenhum, sem lucro nenhum, sem testemunho nenhum, que veio só para judiar Mas da mais do vida. que servir outras vidas, mais do que servir outras vidas, esse meu propósito vai me manter de pé. Sim, Pode é sobre nenhuma nós. Você pessoa sabe se que hoje conectar com o meu eu testemunho. sou o formato de terapeuta, Iris, que eu procurei quando eu precisei e eu não encontrei. Tanto que se você, para isso, eu tenho formação com psicologia, mas a gente sabe que no Conselho Federal de Psicologia, e isso não é uma crítica, é a realidade deles, está tudo bem por isso, mas nós sabemos que o Conselho em si não permite essa associação de questões espirituais com a forma do profissional trabalhar. Para que quando eu conheci as constelações familiares, que é um curso de formação independente, não tem associação com a psicologia, e quando eu fiz a formação, eu falei, Senhor, eu quero ser essa terapeuta, esse lugar profissional onde as pessoas podem vir e se abrir também na esfera espiritual. Então eu me identifiquei, se você olhar na minha bio do Instagram, terapeuta cristã de mulheres. Então, olha uma live dessa. Nós temos aqui tanto conteúdos técnicos, profissionais, quanto conteúdos espirituais. Então, acabou que eu me tornei aquela pessoa que eu precisei. E se a gente passa a ser esse rio de água viva, um dia nós que tivemos sede, precisamos, né, da vida que a água traz, a gente se transforma no próprio rio que emana e sai alimentando onde a gente passa. Sim. Então, uma mulher que se encontra, Iris, se você pudesse definir numa frase, o que acontece com uma mulher quando ela se encontra? Identidade e propósito. Ela Ela toma encontra sua identidade. governo e controle da sua própria vida. Ninguém mais Ah, segura uma mulher que se encontra. é verdade. O que você precisa? O que a gente precisa? Se aceitar, porque a gente vai continuar errando. Errou, conserta, levanta e vai. Entender o posicionamento que você precisa, né? O falar não é algo grande. Vasti, rainha do rei Assuero, ela foi chamada para o banquete quando todo mundo já estava bêbado já, e ela falou não. Ela falou não. Ela falou, não vamos expor para um monte de cara bêbado. Ela perdeu, não importa o que você vai perder. Só que ela deu lugar para um grande propósito de Deus, que foi a vida de Esther como rainha. Então, é uma coisa assim difícil assim, de soltar aqui. Começa a dizer não, mas é fácil quando a gente entende. A palavra de Deus, quando a gente entende, nossa, é grande demais. A Bíblia vai falar que o caminho do Senhor é reto. Reto. Para quem que eu tenho que falar não? Para todo mundo que te pediu um favor, que você tiver que sair desse caminho reto. Por exemplo, uma esmola. Um mendigo te pede uma esmola. Vai ser no seu caminho. Você encontrou com ele. Pode dar uma esmola para ele, que não vai atrapalhar nada, não. Agora, todo favor
favor que te pedem, que te tira do caminho reto. Então, um exemplo, falar não, se posicionar. Ah, eu oro por essa causa. Não se posicione por esta causa. Abigail parou 400 homens. Maria, a Bíblia vai falar que o tempo todo ela guardava no coração as coisas que ela não entendia, mas estava ali, do lado de Jesus o tempo todo. O tempo todo. Débora, aqui a gente vai dar um exemplo assim, deve estar acabando meu tempo, mas grande. Débora, uma das juízas lá daquele ciclo horrível que Israel vivia e que a gente, auto-sabotador, enquanto nos posiciona, vive. Né? O ciclo de, estou passando aperto, eu creio, clamo a Deus. Aí Deus me ouve e manda um juiz para apaziguar as coisas. Aí o juiz vem, apazigua, e aí começa Israel a viver aquele tempo de paz, e aí se esquece de Deus. Se esquece de Deus, Deus permite que o inimigo venha botar pressão. O inimigo veio botar pressão, se lembra de Deus e clama a Deus. Um desses juízes, Débora, que a Bíblia vai falar, uma citação incrível, que a Bíblia fala assim, ela era esposa de fulano, não me lembro o nome dele. Ela era esposa de fulano. Não fala mais nada se ela teve filho do casamento. É como se a Bíblia tivesse jogado ali que ela era esposa de fulano, que ela só era esposa. E a Bíblia vai falar que todos os dias ela ia lá embaixo dos coqueiros lá para julgar o povo de Israel. Ela era sacerdotisa também. Deus dá uma ordem para que ela vá falar com Baruque, e fala assim, olha, Deus manda você ir para tal lugar que ele vai enviar os inimigos de Israel lá e ele vai ganhar a batalha lá. E Baruque responde para ela assim, só vou se você for. Poxa, uma geração de homens omissos. Eu oro a Deus e converso com vários homens. Se levanta para guiar homens. Se levanta, tem um monte de mulher pregando na internet, pregando em igreja, se levantando, se posicionando. Precisa de homens, guerreiros de Deus. Mas a gente tem. Vocês me desculpem falar, assim, mas eu tô generalizando. Hoje em dia o homem faz questão de ser macho, mas macho é um gênero que determina o sexo de animal. Vocês são muito mais do que isso. Poder que está no homem, um local estabelecido para o homem, é um local de batalha, onde Deus vai fazer acontecer, né? E aí é grande, grande, grande demais. Grande. Mas E o fruto até que. para esses homens, né, eles, há esse lugar de se encontrar também. Na verdade, o se encontrar, nós estamos, nós afunilamos aqui na nossa live para as mulheres, porque hoje nós estamos começando aqui uma série de live em comemoração ao mês das mulheres, mas o se encontrar, ele é necessidade do humano, né? Sendo ele Humano. homem ou mulher, os homens também precisam se encontrar, também Sim. precisam se conhecer, também precisam ajustar suas questões. Todo homem adulto um dia foi criança. Todos nós, eu uso uma frase no consultório, que eu deixo aqui para você, deixo praticamente em toda a live que eu tô. O que acontece na infância não fica na infância. Esses registros nós trazemos de forma inconsciente e eles comandam a nossa forma de funcionar no adulto. O Galo comentou, é gaúcho, né? O gaúcho comentou assim, não queria minhas dores. Eu não sou mulher, mas depois desses conhecimentos acho que preciso me encontrar. Você Queira as suas precisa. dores. Eu Queira também as suas precisei. dores. Elas E são ainda preciso, valiosas. As dores são né? valiosas demais, demais, demais. Eu tive um sonho terrível. Eu tive um sonho terrível. Eu estou compartilhando algo muito íntimo aqui. Eu tive um 2 sonho. minutinhos para compartilhar o seu sonho, então. Vamos lá. Eu acho que live para nós tem que ser vigília. Atenção, live especial das 10 à meia-noite. Se programe para estar conosco. Mas conta o seu sonho para a gente ir finalizando, então. Eu tive um sonho que eu tenho muito medo de boi, muito medo de boi. E durante o processo da minha crise de casamento, eu tive vários sonhos com bois correndo atrás de mim. E aquilo me apavorava. Só que quando eles chegavam perto de mim, eles não me machucavam. Eles só queriam estar perto de mim. E era como se Deus falasse
assim para mim: a força quer estar com você. A força quer estar com você. E aí eu tive um sonho esses dias, questionando algumas coisas para Deus. Sabe quando você tem algumas promessas e tem algumas certezas, mas elas não chegam? E ali você está suando, você está cansado, você... E eu grito para todo mundo ouvir que ninguém segura uma pessoa que não desiste. Eu não vou desistir de nada. Nada, nenhuma área da minha vida. E aí eu tive um sonho com uma vaca muito grande essa vaca, muito grande. E do lado dela tinha outras vacas em volta dela, tamanho normal. Essa vaca no meio, ela era muito grande. E ela era tipo do tamanho de um bitrem, vamos dizer assim, um caminhão. Era assustador, dava medo mesmo, assim. E por cima das vacas de tamanhos normais e em volta dessa, um monte de filhote. Ela estava dando um monte de filhote. E eu ficava assistindo aquela cena ali, o aprisco, sei lá, 10 metros na minha frente. Volta e meia ela dava um berro e nascia outra vaca. Ela dava um berro e nascia outra vaca. E eu estou contando esse sonho para responder o gaúcho. E quando eu despertei, que eu fiquei apavorada com aquele sonho, porque eu tenho muito medo de boi, eu preciso superar esse medo. Já superei o medo de falar em público, treinando, enfrentando o medo. Tenho vários medos que eu quero superar enfrentando. E eu entendi que ia ser com dor mesmo. Eu tô cansada, não chega, parece que não vai chegar nunca, mas vai ter que continuar assim com dor mesmo. E eu aceitei. Eu falei: Deus, tá bom. Eu tô apaixonada pelas minhas dores. Eu tô apaixonada. Se isso vai gerar mais do que outras vidas, se isso vai gerar a Íris que se descobriu, eu quero dores. Pode mandar, pode mandar. É isso aí, dona Iris Tem muito Macedo, mas para a senhora compartilhar. é só de tamanho, né? Porque para quem conhece, eu vou contar para vocês, gente, 1,42 m. Eu sou pequitinha, mas eu não sei se você é maior que 1,43. eu. Mentira, é 1,56. 43? Não, tô zoando. É 1,56. 1,56. 1,56. Pequena só por fora. Que por Ai, dentro, a gente é um mundo, não é verdade, cada um Iris? de nós. Cada um de Cada nós. um de nós. Cada um de Que riqueza. Que riqueza a sua experiência, que riqueza as suas palavras, que riqueza o seu entendimento compartilhado aqui. Ó, o Aleph fez um comentário. Eu vou ler. Eita, peraí. Eu vou ler para nós aqui. encontrou. Ai, tem tanta gente que eu conheço aqui. Gente, vocês estão Tem. rindo de quê? Do meu tamanho? Deve que é, né? Ó, Começamos um no comentário espírito, assim. terminamos na carne? Ó, parabéns, que Deus transborde mais e mais o seu conhecimento profundo, pensamentos abertos e palavras boas e afiadas que trazem transformação na vida do próximo. É para isso que a gente se propôs a fazer essa live, né, Iris? De nós sermos um remedinho. Tem uma coisa de Instagram, de Facebook que diz assim, né? Tem pessoas que são remedinho. Um dia nós também encontramos esse alguém, quando não alguém físico mesmo que nos acolheu, encontramos no Senhor o remedinho que nos atraiu para fora da nossa dor, mas não para deixarmos a dor lá, mas para virmos com ela e fazermos da ressignificação dessa dor um degrau que nos permitiu sair ali do extremo e passar de sofrida para aquela que compartilha vida. Vida que estranhamente encontramos depois que morremos. Porque as coisas de Deus funcionam assim. A gente cresce quando diminui, a gente vive, na verdade, é quando morre. E é só sendo humilde, pequeno, que nós nos tornamos grandes. Sim. Os mistérios de Deus, os mistérios da pessoa e da palavra de Deus, eles nos libertam de nós mesmos, da nossa hipnose dessa vida, das coisas dessa vida, e elas nos fazem Sim. vencedores.
cada dia e todo dia mais. Eu agradeço, querido, de coração, Vou por você ter deixar só um aceitado. versículo aqui, principalmente para o gaúcho, e aí acaba que vai ser para todo mundo, que confirma o nosso tema de hoje, que é 1 Pedro 5,10. Eu me lembrei porque você falou de humildade, né? E 1 Pedro, capítulo 5, vai ensinar que com Deus a gente se relaciona com humilhação e com o próximo com humildade. Fora disso, está errado. E 1 Pedro 5,10 vai dizer, olha que lindo, que grande, e a conclusão do que a gente falou aqui. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos levará à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, depois de dores. Essa jornada aqui, da graça até a eternidade, é dores. Depois de dores, ele te confirmará, te aperfeiçoará, te fortificará os pés, as raízes e te fortalecerá o corpo. E vamos que vamos. Faça as pazes com a sua história e transforme-se. Palavras da Mimi. Miliane, esposa do Júnior aí, soltou essa pérola e ela é semente lá no nosso Bornal do Culto do Crescimento. Uau! Eu vou deixar o meu versículo também. O versículo que eu separei aqui para trazer para a nossa live está em 1 Samuel 2,8, que diz assim: Ele ergue do pó o necessitado e do monte de cinzas faz ressurgir o abatido. Ele os faz assentar-se com príncipes e lhes concede um lugar de honra, porque ao Senhor pertencem os fundamentos da terra, e sobre eles estabeleceu o mundo. Esse é o Criador, aquele que quer se tornar, além de Criador, Pai de todo aquele que Ele criou, aquele que hoje, através do Espírito Santo, pode estar movendo o seu coração para um relacionamento diferente com Ele, um Deus muito mais além da religião, ou de conhecimento, de entendimentos humanos, mas um Deus relacional, que ama se relacionar com o homem. Vou deixar aqui com um comentário, mais um comentário pouco que estive com a Iris, é o Gaúcho falando, Iris, uma mulher incrível, de um coração fora da maldade desse mundo. Hoje vocês estão sendo meu remedinho, então. Vambora. Diane disse que delícia de live. A Kathleen, Iris é maravilhosa, uma fonte de Cristo na Terra. É mesmo, Iris, você é muito maravilhosa. Ah lá, a Emiliane quer que o Instagram aumente as lives para 2 horas. E o Júnior diz, as nossas dores criam raízes de evolução e crescimento. É isso aí, dividir para multiplicar e salvar vida. Muito edificante a live. Mulheres, glória a Deus. Amém, querida. Glória a Deus mesmo, que Deus continue falar nos mais capacitando. 5 horas, mas não dá, tá tudo bem. Vão ter próximo. Nossa, pior que juntou comigo, como é que faz? Nós podemos fazer várias, não é mesmo? Vocês fiquem de olho, vocês que são seguidores da Iris, fiquem à vontade de seguir o meu perfil. Vocês que são meus seguidores e ainda não conhecem o trabalho da Iris, clica ali naquela setinha do lado do meu nome, comece a seguir a Iris, porque é conteúdo bom. É que a fonte que a gente retira é boa, gente. Na verdade, não é sobre nós. Não é Na verdade, é sobre o Senhor. Sim. E o trabalho do Senhor. Iris, eu quero comentar aqui para o pessoal que não conseguiu essa semana ficar de olho no feed ou nos stories, e para os seus seguidores, né, que me conheceram hoje, que hoje estou abrindo com você uma série de lives que eu vou fazer durante todo o mês de março. Todas as quartas-feiras, às 9 horas, nós vamos falar questões relacionadas ao universo feminino. Claro que cabe os homens que quiserem participar também. Olha a riqueza da presença do Júnior, do Gaúcho, do Alaf, de outros homens que estiveram aqui, às vezes só no comentário. Então, se você quiser estar ali de olho durante a semana nos stories, no feed, como é que vai ser a live? Nós vamos começar na semana que vem, dia 7, às 9 da noite, com a Gisele. A Gisele vai vir falar para nós sobre a mulher comum. O que é ser uma mulher comum? É ser o que nós somos. Vai trazer os aspectos dessa coisa que angustia a gente, de achar que a outra sempre tem mais, está mais.
e nós não. Isso nos faz distanciarmos da vida comum, que na verdade a outra também tem uma vida comum, é que a gente se deslumbra com o que é do outro. Depois, no dia 14, aliás, a live é 9 horas todos os dias, com exceção do dia 14. Porque no dia 14, a mulher que eu convidei para estar com a gente, com o tema A Mulher Adoecida, preciso de um horário, 1 hora para trás. Essa live acontecerá às 8, por conta do estado de adoecimento dessa mulher. Nós vamos aprender com uma mulher que está no período de dor, e ainda no período de dor, ela tem condição de florir e de oferecer algo. Então, no dia 14, a live é às 8. Depois, a Luciana vem comigo dia 21, e ela vai falar sobre a mulher Marta. Marta, referência da Marta, irmã de Maria. Para quem conhece Bíblia, sabe que eram duas amigas de Jesus. Tinham um irmão chamado Lázaro. Se você já ouviu falar que Jesus ressuscitou a Lázaro, é dessas irmãs que nós vamos falar. Com a Lu, dia 21, sobre a mulher Marta, a mulher que corre, que dá conta de tudo, que precisa fazer tudo. E nós vamos fechar o mês de março com a Patrícia, que vem falar sobre a mulher Maria, aquela que dá um jeitinho de parar e de estar ali aos pés do Senhor. Então, é um presente meu para todos os meus seguidores. Essas lives ficam aqui, ficam também no meu canal do YouTube. Se você ainda não conhece, não é inscrito no meu canal do YouTube, é só você digitar lá, Marcela Costa, se inscreva, ative o sininho de notificação. Agora estou me sentindo igual as minhas crianças. Ativem o sininho da notificação e você pode acompanhar as lives por lá também. Vou comentar também nessa ferramenta chamada Constelação Familiar, onde nós assistimos homens e mulheres, uma ferramenta terapêutica de sessão única que traz para o visível aquele conteúdo inconsciente, invisível, que pode estar fazendo com que as coisas aconteçam como acontecem na nossa vida. Eu abri um pacote promocional também, específico para o mês das mulheres. Então, você que é mulher, que conhece, que estava esperando uma oportunidade de constelar, você agenda comigo e vai ter 20% de desconto no preço da constelação. Se você traz mais uma amiga, 25% de desconto para você e 25% de desconto para essa pessoa, para essa mulher que você trouxer. Então, é a gente tentando servir, é a gente oferecendo, né, Iris? Aquilo que pode nos ajudar a superar a nossa dor, fazer da dor um motivo de força. E para isso estou aqui à disposição de vocês. Obrigada a vocês por terem ficado conosco. Iris pode se despedir? Obrigada, gente. Foi um prazer ter vocês ouvindo aqui um pedacinho da minha história. E eu espero ter abençoado também. Tenho certeza que você é muito abençoado por cada um que se levantar aí e começar a contar a sua história. Vamos embora. Tem o mundo inteiro para ativar. Bora para frente que atrás vem gente. O Aleph deixou também um versículo, mas agora não conseguimos acessar o Aleph, porque nós já estouramos o tempo da live. Mas depois eu vou dar uma olhadinha nessas referências que você trouxe, tá? Um beijo, obrigado por terem ficado. Que Deus abençoe vocês, que Deus nos abençoe. Semana que vem, 9 horas, estou aqui novamente e eu espero vocês. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.